Boa tarde. Chegando. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler no primeiro livro de Reis, capítulo 2. Instruções finais de Davi a Salomão. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão. Vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que for. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem me seguirem fielmente, de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim, manchou o seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Faça com ele o que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça a sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade, faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. E lembre-se de Simei, filho de Gera, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Manaim. Quando ele desceu ao meu encontro no Rio Jordão, jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão se sentou no trono de seu pai, Davi, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Salomão estabelece seu governo. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou, você vem em paz? Sim, venho em paz, disse ele. Na verdade, tenho um favor a lhe pedir. O que é? Perguntou ela. Estou no agora, versículo 15. Ele respondeu, como você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor quis assim. Agora tenho apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender. O que você quer? Perguntou ela. Ele disse, fale em meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele a atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abisag, a jovem de Sunem. Está bem, respondeu Batseba, vou falar com o rei por você. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxesse um trono para sua mãe e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a lhe fazer, disse ela. Espero que não deixe de me atender. O que é, minha mãe? Perguntou ele. Eu não recusaria um pedido seu. Ela respondeu, permita que seu irmão Adonias se case com Abisag, a jovem de Sunem. Como pode me pedir que entregue Abisag a Adonias? Disse o rei Salomão. Peça de uma vez e eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor, que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado o seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono de meu pai, Davi, e estabeleceu minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje. E o rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar, volte para sua casa em Anatote. Você merece morrer, mas não o matarei hoje, pois você carregou a arca do Senhor soberano para meu pai Davi e o acompanhou em todas as dificuldades dele. Então Salomão depôs Abiatar de seu cargo de sacerdote do Senhor e, desse modo, cumpriu a profecia do Senhor em Siló a respeito dos descendentes de Eli. Essas notícias chegaram até Joabe.
Embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão, ele tinha dado seu apoio a Adonias. Por isso fugiu para a tenda sagrada do Senhor e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube disso e enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe: O rei ordena que você saia. Não, respondeu Joabe, vou morrer aqui. Então Benaia voltou ao rei e lhe contou o que Joabe tinha dito. Faça o que ele disse, respondeu o rei. Mate-o ali junto ao altar, sepulte-o, assim removerá de mim e da minha família, de meu pai, a culpa pelos crimes injustiçados que Joabe cometeu. O Senhor o punirá por sua culpa no assassinato de 2 homens, mais justos e melhores que ele. Sem que meu pai soubesse, Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe e seus descendentes para sempre, e que o Senhor conceda paz a Davi, seus descendentes, sua dinastia e seu trono para sempre. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército em lugar de Joabe, e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e disse: Construa uma casa em Jerusalém e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair a atravessar o vale de Cedron, certamente morrerá e será responsável por sua própria morte. Simei respondeu: Sua sentença é justa. Farei o que o meu senhor, o rei, ordena. E Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. 3 anos mais tarde, porém, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou um jumento e foi até Gate procurá-los. Ao encontrá-los, levou-os de volta a Jerusalém. Salomão soube que Simei tinha saído de Jerusalém, ido a Gate e voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou: Não o fiz jurar pelo Senhor e não adverti que não fosse a lugar algum, pois do contrário certamente morreria? E você respondeu: Sua ascendência é justa, farei o que ordena. Então por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a minha ordem? O rei também disse a Simei: Certamente você se lembra de todas as maldades que fez a meu pai Davi. Que o Senhor faça esse mal recair sobre sua cabeça, mas que eu, o rei Salomão, receba as bênçãos do Senhor e que sempre haja um descendente de Davi nesse trono na presença do Senhor. Então, por ordem do rei Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim, o reino de Salomão foi firmemente estabelecido. Você pode falar: nossa, Ju, quantas mortes. Nós precisamos entender 2 contextos. Um contexto, primeiro, que eles não estavam em tempo de graça. Hoje nós vemos a dispensação da graça, onde Jesus se manifestou para perdoar todos os pecados. Hoje não é mais dente por dente, olho por olho, mas nessa época do Antigo Testamento, o que prevalecia era a lei de Moisés, a lei que Deus tinha dado, e na lei era assim, dente por dente, olho por olho. Então, se fez mal, vai pagar com mal, se matou, vai ser morto. Então, e havia leis de guerras também. Então, nós precisamos entender, nossa, Ju, quanta morte. Mas isso, para nós, é uma atrocidade, porque nós, graças a Deus, nós vivemos nesse tempo de paz. Mas para quem vivia naquela época, era algo muito comum. Tanto que eles aceitavam a sentença, porque sabiam que tinham feito algo errado. Mas graças a Deus que Jesus se manifestou e hoje há misericórdia. Hoje nós não precisamos tratar os nossos oponentes, que pecou contra nós podemos liberar perdão e viver uma vida de perdão. Mas é interessante você entender a história, Claro que tudo que a gente semear, isso a gente colherá. Você pode até receber o perdão, mas tudo que nós plantamos, hoje mesmo, o Ares estava falando com as crianças, se plantar batata, vai colher o quê? Vai colher batata. Então, a gente precisa também entender a lei da semeadura, Para também não ficarmos maltratando as pessoas, Tantas coisas que acontecem e não cuidando das coisas. Amém? Vamos orar? Abba Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa palavra, eu te agradeço por viver nessa dispensação da graça, onde teu Filho amado se manifestou para perdoar todo o pecado. Jesus, nos ajuda diariamente no que nós estamos semeando. Em nome de Jesus, nós queremos ser boas sementes para ter uma colheita boa. Senhor, perdoa-nos, Senhor, se nós falhamos em alguma semeadura, e ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos e a redimir o que nós fizemos, para que nós tenhamos paz e para que nossa descendência seja abençoada. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo te vá bem. E não esqueça, plante direito e a colheita vai ser extraordinária. Deus abençoe.